Mário Vaz. Obrigado pela presença. Genericamente, há questões específicas, mas genericamente estas inquietações dos sindicalistas na ótica do proponente fazem sentido ou não? Eu acho que são propostas legítimas, que devem ser bem ponderadas, para que no final tenhamos um texto em que todas as partes se revejam neste processo. É óbvio que há aqui várias opiniões que podem, digamos assim, serem chamadas à liça. Os sindicalistas dizem que não foram tidos nem achados na altura da elaboração da proposta. Eu não sei se, efetivamente, para a elaboração de propostas desta natureza, há algum dispositivo legal que imponha que, efetivamente, os sindicalistas devam ser chamados para serem ouvidos. Mas nos diferentes fora, portanto, nas diferentes instâncias em que teremos de ver isto, obviamente que a sua opinião deverá ser tida em conta. Mas deixe-me apenas sublinhar este aspecto. A mesma Constituição da República, que foi aqui invocada há instantes, diz-nos que a limitação dos direitos fundamentais deve, digamos assim, no plano da lei, deve compaginar-se com aquilo que expressamente diz a Constituição. E a Constituição, em dois aspectos centrais, refere-se, digamos assim, a esta problemática. Na requisição civil, ou melhor, na proteção da propriedade privada, exatamente no artigo 37º, número 2, admite-se a requisição civil. Portanto, expressamente a Constituição sufraga esta possibilidade, esta restrição. E no plano do direito à greve, portanto, estamos a falar do artigo 51º, também lá se diz que quando se esteja numa situação de greve e isto possa pôr em causa um serviço essencial, conforme foi aqui passado na peça, também aí há limitações que se podem colocar ao direito à greve. Eu vejo a questão na ótica daqueles serviços essenciais que devem ser prestados. Como entender este capítulo destes serviços mínimos exigidos, por exemplo, como se disse aqui há pouco, olhando para setores como da educação ou mesmo da comunicação social, especificamente da rádio e para a televisão? São estas algumas das questões concretas que os sindicalistas querem ver esclarecidas e que dizem que necessitam, de facto, desta clarificação. Penso que em relação à comunicação social, a questão terá sido vista mais numa lógica dela representar, digamos assim, um serviço público essencial à coletividade. Portanto, o direito à informação também tem, digamos assim, a sua configuração constitucional. E, deste modo, o direito à informação pode, efetivamente, ter estado na matriz da proposta que aqui se apresenta. Mas tudo isto é discutível. Devo sublinhar que a proposta aconteceu na generalidade e que agora, em sede de especialidade, teremos então a oportunidade de escalpelizar convenientemente todas estas situações. A própria Assembleia Nacional, na sua orgânica, tem uma comissão para os assuntos que trata das questões constitucionais. E, obviamente, que ela não deixará passar aquelas situações que, efetivamente, se configurem como inconstitucionais. Mas o que devo dizer aqui, substancialmente, é que estamos a pensar nos serviços mínimos. Se repararmos para a lei da greve, portanto, a lei da greve trata de fixar quais são os serviços mínimos nos diferentes setores de atividade. São esses em que, efetivamente, quando não forem ou não sejam assegurados, teremos então de operacionalizar um mecanismo da requisição civil para assegurá-los. Por exemplo,
Estamos aqui a pensar num estabelecimento hospitalar, não é? Em que é decretada a greve, mas não são assegurados os serviços mínimos. Aí faz plenamente sentido que, em nome de outros valores constitucionais, como o direito à vida, o direito à integridade física, possam ser requisitados trabalhadores e, então, se houver desobediência, incorre-se no crime de desobediência. Em relação a isto, eles estão contra a responsabilização criminal, neste caso, da desobediência. Só para clarificar este ponto. Em sociedades tidas como mais democráticas do que a nossa, em sociedades em que o Estado democrático e de direito conheceu uma construção mais significativa, as coisas funcionam desta maneira. Eu trago aqui à colação um exemplo bem recente de Portugal, em que os transportadores de combustíveis, não é, partiram para greve e o governo português tratou, digamos assim, de decretar a requisição civil. Aplicável a Angola, Sr. Secretário de Estado? Não é aplicável em Angola, mas similia como similibus. Estamos aqui perante situações análogas em que não faz sentido dizer que, no nosso caso, não se deve enveredar por essa solução, designadamente quando estejam em causa outros valores fundamentais, não é? Sendo que existem exemplos bastantes em termos de direito comparado em como isso pode efetivamente efetivar-se. Muito bem, Sr. Secretário de Estado, para aproveitar o tempo, como é que as coisas vão evoluir, muito rapidamente falando? Apresento-lhe o cenário. Os sindicalistas têm uma contraproposta para apresentar até à próxima sexta-feira. O assunto está a ser discutido na especialidade. O Executivo, que é o proponente, está certamente presente e chamado para eventuais esclarecimentos. Haverá alguma cedência até mesmo para a harmonização das coisas, se quisermos, por parte do Executivo? Como vão estar as coisas daqui para a frente, na ótica do proponente? Deixe-me pôr os pontos nos is e os traços nos tés. O processo legislativo tem uma determinada tramitação. Só lhe pedia alguma brevidade, se não se importasse. Com certeza, e neste momento, portanto, a questão está em sede da Assembleia Nacional. Lá o Executivo dará as suas contribuições, mas a palavra final pertencerá, obviamente, à Assembleia Nacional.